Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rubens para mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós vamos falar aí sobre os setores da economia e também qual é a importância da gente entender a divisão que esses setores fazem dentro da nossa economia. Mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, eu vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Os setores da economia, eles são utilizados para representar áreas em que um mesmo grupo de empresas que compartilham atividades ali que são parecidas, que têm origens semelhantes. Isso ajuda a gente a entender um pouco como está o desenvolvimento da economia de um país e quais são as áreas e os setores, de atividade econômica que mais estão crescendo ou que estão tendo retração e quais são as políticas que o governo pode tomar para ajudar esses setores que estão em retração e também para entender o que está acontecendo com cada um desses ramos de atividades. Tradicionalmente, a gente estuda aí três setores da economia: o setor primário, setor secundário e o setor terciário. Mas já existe também dois novos setores que, com o avanço da tecnologia, eles estão começando a ser aí incluídos nos estudos dos setores da economia, que é o setor quaternário e o setor quinário, que a gente também vai ver um pouquinho sobre cada um deles aqui no nosso conteúdo de hoje. Começando aí pelos três setores tradicionais, quando consideramos essa divisão econômica, cada um deles representa a nossa economia da seguinte forma: sendo o setor primário aquele que realiza atividades que utilizam recursos naturais como a mineração e a agricultura. O setor secundário é o setor da produção e transformação dos bens derivados do setor primário, como a indústria. Ou seja, o setor secundário ele é o responsável por transformar a matéria-prima, que é retirada pelo setor primário da natureza, em um novo objeto, fazendo aí uma transformação. Inclusive, em alguns livros, alguns estudos, você vai escutar que ele é o setor da transformação, onde ele pega ali, por exemplo, o ferro e transforma em um outro objeto, entre diversas outras matérias-primas da natureza. Já o setor terciário, ele é o setor que ele é responsável pela parte da venda desses produtos, passado por uma transformação ali no setor secundário. Então, quando a gente fala aí de um supermercado, de uma loja de móveis, de uma loja de automóveis, a gente está falando do setor terciário. Dentro ali do setor terciário, a gente também vai ter a prestação de serviços, que é ali, por exemplo, o professor que está dando aula, assim como eu estou dando aula aqui nesse vídeo. Já o setor quaternário, ele seria o responsável pela parte de P&D, pela parte de pesquisa e tecnologia. E o setor quinário, ele representa ali as ONGs, que são ali as instituições ou organizações sem fins lucrativos. Por exemplo, o Greenpeace, é aí uma ONG e ele faria parte aí do setor quinário. Essa divisão na ciência econômica, ela permite classificar as atividades de um país ou região e, dessa forma, analisar o seu desenvolvimento. E uma dessas formas é dividindo a participação de cada um desses setores dentro da economia através, por exemplo, da sua participação dentro do PIB, que é o Produto Interno Bruto de um país. O PIB, ele representa toda a exploração, a fabricação e a prestação de serviço que é realizado dentro de um país. Como vocês podem observar no gráfico que está aparecendo aí na tela, que fala sobre a participação dos setores econômicos no PIB brasileiro a preços correntes entre os anos de 2013 e os anos de 2022. A gente vê aqui que a área de serviços, que é o setor terciário, ele é o que tem a maior representatividade dentro do nosso PIB. Então, em 2022, ele representava aí 58,9% de toda a receita do PIB gerado dentro do nosso país. Quando a gente olha para a indústria, ela representou aí em 2022 20,7% e a parte de agropecuária representa aí em 2022 6,8%. Quando a gente olha nesse histórico desde 2013, a gente consegue observar que a parte de indústria, que é o setor secundário, e a parte de serviços, que é o setor terciário, eles tiveram uma pequena diminuição na sua participação e o setor de agropecuária acabou tendo um crescimento, saindo de 4,5% em 2013 e chegando a 6,8%
8% aí em 2022. Ainda com informações na tela de vocês, a gente pode observar aqui a variação dos setores em 2022 em relação a 2021 em percentuais. A gente consegue observar que a parte de indústrias extrativistas e agropecuária, elas recuaram, assim como a indústria de transformação. Ou seja, teve uma diminuição aí no setor primário e no setor secundário. Já quando a gente olha, né, para o setor primário, que vai ali comércio, atividades financeiras, administração da saúde, prestação de serviços, a gente consegue, né, ver que eles tiveram um crescimento, principalmente outras atividades de serviço. É compreensível que com a evolução da tecnologia, a gente tenha uma mudança nesses setores, principalmente quando a gente fala da participação do PIB em relação ao setor de serviços, que é o setor terciário. A tendência é que ele continue crescendo e tome mais espaço. Quando a gente fala em países desenvolvidos, eles chegam a ter ali, em participação do PIB, mais de 80%, né, do setor terciário, que é o setor de serviços. É o que vem acontecendo e que provavelmente vai acontecer nos próximos anos no Brasil, já que com a evolução da tecnologia, né, aí na agropecuária, por exemplo, e também na extração, né, de minério, de vegetais, que é o setor primário, e também na indústria, que é no setor secundário, a gente tem o quê? Uma diminuição de emprego nessas áreas, e essas pessoas elas precisam procurar empregos em novas áreas, e normalmente as áreas que elas vão procurar emprego, elas estão ali dentro do setor terciário, fazendo com que esse setor ele tenda a crescer aí ao longo do tempo. Sendo assim, quanto mais desenvolvido é a economia de um país, maior será a participação do setor terciário dentro ali do produto interno bruto desse país. Agora, a gente vai olhar de forma detalhada para dentro de cada um desses setores. O setor primário é o setor que engloba as áreas da economia que envolvem principalmente a extração ou a colheita de bens naturais da terra. As principais atividades desse setor são a agricultura, a pecuária, a silvicultura, que é o cultivo de florestas através do manejo agrícola, a fim de produzir madeiras e outros derivados para satisfazer as necessidades do mercado e, ao mesmo tempo, promover o uso racional das florestas. Então, quando a gente fala de silvicultura, por exemplo, que está dentro do setor primário, a gente pode falar de empresas como a Suzano e a Klabin, por exemplo, que são empresas que plantam florestas, né, para poder fazer a utilização dessa matéria-prima, para poder fazer a fabricação de papel e celulose, por exemplo. Então, são duas empresas que elas fazem aí, né, o manejo, o consumo dessa matéria-prima de forma sustentável. E ainda dentro do setor primário, nós temos aí o extrativismo, que é dividido aí em 3 subsetores. É o mineral, o vegetal e o animal. O mineral, ele nada mais é do que a extração ali de minérios, como minério de ferro, bauxita, manganês, entre diversos outros minérios presentes ali na natureza. A extração vegetal é a extração ali de árvores, por exemplo, da natureza. E o extrativismo animal, que é a pesca ali, por exemplo, né, ou até mesmo a caça de animais silvestres. Antes de entrar no processo de industrialização, o setor primário ele era visto como o principal setor de sustento das economias. Atualmente, isso só é possível em países emergentes e entre os menos desenvolvidos, ou seja, aqueles países que estão ainda no processo primário de desenvolvimento, ele vai ter a maior parte da sua economia movida, né, pelo setor primário. Em países mais desenvolvidos, a gente já vai passar ali para o setor secundário, que é a industrialização, e para o setor terciário, né, que é ali a prática de serviços. Lembrando que o setor terciário em países desenvolvidos, ele vai ter aí uma maior participação dentro da economia desse país. O setor secundário, ele foi responsável por levar aí os países a um processo de industrialização. Ele tem ali, né, uma ligação com o setor primário, pois é no setor secundário que ele vai pegar essa matéria-prima, né, que foi lá extraída pelo setor primário da natureza, e ele vai fazer uma transformação nessa matéria-prima, transformando em objetos que a gente utiliza aí no dia a dia, por exemplo, como o celular que eu estou gravando esse vídeo. A gente pode citar como exemplos desse setor a produção têxtil, a indústria automobilística, metalúrgicas, produção de papel e celulose, indústria naval e indústrias alimentares. O crescimento desse setor está associado ao início do desenvolvimento
das economias e o envolvimento delas com o capitalismo. Ou seja, quanto mais um país tende para o capitalismo, mais forte vai ser o setor secundário desse país. Já o setor terciário, ele é composto ali, né, pelos serviços e também pelo comércio, como os vendedores, os produtores de entretenimento e ainda as empresas financeiras. Então, toda empresa que presta um serviço ou vende um produto, ela faz parte ali do setor terciário. A relação do setor terciário com o setor secundário é a venda dos produtos que o setor secundário fabrica. Então, o setor secundário ele é responsável pela transformação da matéria-prima que o setor primário extrai da natureza, e o setor terciário ele é responsável pela venda desse produto que sofreu a transformação pelo setor secundário. Alguns exemplos do setor terciário são o comércio, os transportes, restaurantes, comunicações, serviços financeiros, serviços públicos, turismo, serviço de saúde, prestação de serviço como professor, né, na área da educação, médico na área da saúde e advogado na área jurídica. Então, independente da profissão, qualquer prestação de serviço ela faz parte ali do setor terciário. Então, basicamente, dividir a nossa economia nesses setores permite com que a gente possa conseguir definir qual seria o melhor plano de ação, né, e quais seriam os setores que precisariam aí de uma maior atenção, né, do nosso governo e que também, né, possa apresentar oportunidades para um crescimento da economia desse país, né, ou dessa região. Então, a gente observa aqui, né, que a gente precisa entender esses setores, até mesmo para quem pretende investir na Bolsa de Valores, né, que é o conteúdo que eu trago aqui, investir em empresas de capital aberto que atuam dentro desses setores, e a gente precisa entender, né, qual é, né, o foco de produção dessa empresa, aonde ela atua, qual é o serviço que ela presta ou qual é o produto que ela fabrica, por exemplo, e como que esse produto ou esse serviço afeta a nossa economia e qual é a dependência da sociedade em relação, né, a esse produto ou serviço. É através disso que a gente consegue entender se um serviço ou um produto que uma empresa oferece, ele tem uma perenidade, ou seja, ele vai ter um período maior de participação dentro da economia. Porque algumas coisas, em momentos em que a economia vai mal, elas são dispensáveis, enquanto outras coisas elas são necessárias. Um exemplo, quando a gente fala de uma empresa que trabalha na produção de alimentos, a gente está falando aí, né, de alimentos, independente se existe crise ou não, você vai continuar se alimentando. Só que ainda assim, dentro dessa questão do alimento, a gente tem aqueles alimentos que eles são estritamente necessários para a sobrevivência, né, que são ali os alimentos primários, e tem aqueles alimentos que eles são para aqueles momentos em que a gente, né, está ali, por exemplo, com uma sobra de dinheiro e que não gera uma necessidade, né? Por exemplo, quando a gente fala de arroz, ele é ali um alimento de necessidade primária. Quando a gente fala de uma bolacha recheada, por exemplo, a gente está falando, né, de um alimento que ele é de segunda necessidade, né? Você vai comer no momento em que você está tranquilo, está de boa. Se você está num momento onde você precisa economizar, onde você precisa controlar mais seu dinheiro, esse alimento aqui, como a bolachinha, ela pode ser descartada, mas o arroz, que é o teu alimento primário, ele não pode ser descartado. E isso não funciona só com alimentos, funciona para qualquer outro tipo, né, de material que você consuma, seja computador, celular, né, entre os diversos objetos que você tem dentro da sua casa. Então, é por isso que é importante a gente entender os setores da economia quando a gente pensa em investir na Bolsa de Valores. E é por isso que eu trouxe esse vídeo aqui para vocês explicando, né, exatamente quais são os setores da economia e o que faz parte de cada um deles. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Já vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ajude o canal a crescer. Vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!